Amém, meus irmãos. Eu, por gentileza, peço que você abra a sua Bíblia junto comigo em Apocalipse, capítulo 3. Pode soltar lá para mim, gato, por favor. Não tem problema. Acho que eu já tinha deixado a tela. Apocalipse, capítulo 3. Graças a Deus que tem nos ajudado até aqui, e com a graça do nosso Senhor nós estamos hoje encerrando a série de sermões das cartas às 7 igrejas da Ásia, em Apocalipse. Eu falei 2 semanas atrás que eu iria dividir essa carta em 2 partes, mas acabou que o Senhor deu outra estratégia, e nós vamos finalizar hoje a carta à igreja de Laodiceia. Então, Apocalipse capítulo 3, versículos 14 ao 22. Apocalipse capítulo 3, os versículos 14 ao 22. Carta à igreja, 7ª carta, aliás, a igreja de Laodiceia. Então a palavra do Senhor nos fala ali em Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 14. Diz assim o texto: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Verso 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Verso 19. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Finalmente, versículo 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar mais uma vez em nome de Jesus. Pai amado, a tua palavra está aqui diante de nós, e nós te glorificamos por ela, porque ela se apresenta aqui hoje, Pai, diante de todos nós, para que sejamos ministrados, ó Pai, através do Teu Santo Espírito, e que realmente seja desta forma, sim, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor nos fale, Deus, individualmente, Pai, o que cada um precisa ouvir, e como igreja, também o que nós, como corpo de Cristo, precisamos ouvir. Que o Senhor nos ajude, Pai, em nome de Jesus. Abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, Senhor, para nós recebermos esta palavra, em nome de Jesus. E que o Senhor me ajude, Pai. Esta palavra é primeiro para mim, Senhor. Se eu estou aqui comunicando é porque o Senhor a deu primeiro para a minha vida. Então que o Senhor me ajude, Pai, também ser esse instrumento de comunicação da Tua palavra, Pai. Que o Senhor me ajude e me capacite, porque eu sou completamente dependente de Ti. Que o Senhor tenha misericórdia de mim e me ajude, em nome de Jesus. Eu quero ainda, Senhor, nós já estamos cobertos, Pai, remidos pelo sangue do Cordeiro, já com os pecados confessados e perdoados pela fé, Senhor. Então eu quero, junto com os meus irmãos, em nome de Jesus Cristo, rejeitar e repreender toda acusação satânica que se apresente contra nós nesta hora. Em nome de Jesus, essa acusação está cancelada pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, nós rejeitamos toda tentativa do inimigo de tentar roubar esta palavra de nós, de tentar plantar na nossa mente, no nosso coração, qualquer engano, Senhor. Em nome de Jesus, porque o Senhor é quem reina aqui.
O Senhor é quem reina aqui nesta manhã, neste momento, na nossa vida. Nós entronizamos a Ti, Jesus, e clamamos, Espírito Santo, que o Senhor nos ministre nesta hora, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, e glórias a Deus. Amém, glórias a Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor tanto tem, posso dizer, para a minha vida, eu espero que para os irmãos também, o Senhor tanto tem falado nesta série de sermões, posso dizer com a minha vida, que eu glorifico a Deus por isso. E nós vamos então examinar um pouquinho essa carta, essa última carta à igreja de Laodiceia. Laodiceia significa justiça do povo. E essa igreja era uma cidade, aliás, essa cidade era uma cidade muito rica, muito rica. Ela era um centro econômico porque ela ficava no meio ali de 3 grandes rotas comerciais. Então ela enriqueceu por conta disso, comércio de vários ramos de atividade, né? Mas eu acho que Laodiceia, eu acredito que seja a igreja mais conhecida dessas 7. Assim eu acredito, né? Para mim, pelo menos até então era, porque é a igreja morna. A igreja morna, né? Aquela que não é nem fria nem quente, ela está no meio. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. A igreja morna, né? Uma igreja que não era lá nem cá, uma igreja acomodada, uma igreja apática, uma igreja indiferente. Essa era a igreja de Laodiceia. E nessa carta a gente pode ver que eles não recebem nenhum elogio, né? Nas outras a gente vê ali, tenho porém a teu favor que tal, né? Ele vai falando assim, João vai falando, né? Através da revelação de Jesus. E essa aqui ela não recebe nenhum elogio, apenas críticas e críticas duras, né? Nós lemos principalmente ali no versículo 17, a gente vai passar ali, mas o Senhor fala de forma pesada contra essa igreja, né? E Jesus ele inicia essa carta se colocando como amém, o amém, né? Versículo 14 ali, isto diz o amém, isto diz o amém. O amém, ou seja, aquele que confirma as nossas orações diante do Pai, né? Quando nós oramos, nós falamos em nome de Jesus, amém, que assim seja, né? Então, Jesus ele se apresenta como esse, aquele que confirma a oração, aquele que atesta que assim seja a oração do meu servo diante do Pai. E Jesus se apresenta também como uma testemunha fiel e verdadeira, como a própria verdade. Ele é a própria verdade que se encarnou. Então é dessa forma que ele se apresenta, como uma testemunha verdadeira. Mas para a gente compreender um pouquinho, indo direto para examinar a carta propriamente dita, eu preferi dividir essa última carta em 3 partes, para a gente trabalhar um pouquinho melhor nelas. Então, o primeiro ponto que eu quero comentar sobre a carta à igreja de Laodiceia é a gente examinar os erros dessa igreja, os erros da igreja de Laodiceia, que estão ali nos versículos 15 e 17. Eu te convido a ler comigo novamente. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. E aí vem essa palavra dura do Senhor contra eles. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Eu vejo aqui, meus irmãos, a gente pensando nos erros, primeiro, né? Primeira parte, digamos assim, os erros da igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia se orgulhava, né? De ser uma igreja morna, de ser uma igreja que não se posiciona, se vangloriava de ser uma igreja que fica em cima do muro. E a igreja ela foi chamada de morna não por acaso. Aqui em cada relato, em cada carta, o Senhor Jesus ele adota elementos da vida cotidiana, da cultura, para que a igreja entenda o que ele está falando. Elementos palpáveis. E aqui ele não chama ela de morna por acaso. Por quê? Porque em algumas cidades vizinhas a Laodiceia haviam fontes de água. Em alguns desses locais as fontes eram quentes. Em outros locais as fontes eram de água fria.
Então, dessa forma, Laodiceia ela é colocada como se estivesse ali no meio, entre a fonte de águas quentes. Nós cantamos até agora fontes de águas vivas, né? Não combinamos, mas cantamos, né? Mas Laodiceia ela é posicionada entre as fontes de águas quentes e as fontes de águas frias, no meio, fica morno. Por isso que ela é chamada de morna, né? E vamos lembrar aqui, para a gente comparar, vamos lembrar rapidamente de algumas das igrejas anteriores, das cartas anteriores. Por exemplo, Éfeso, a primeira carta, né? A primeira igreja que recebeu a carta, Éfeso era fria. Por quê? Porque foi a igreja que perdeu o primeiro amor, né? Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Éfeso era fria. É isso. Já, por exemplo, Esmirna e Filadélfia, a segunda e sexta cartas, não. Eram igrejas quentes, vamos colocar assim, né? Quentes. Igrejas que tinham fervor espiritual. Igrejas que eram aquecidas pela presença do Espírito Santo de Deus. Temos aqui exemplos de igrejas quentes e frias, nesse contexto que ele está falando para a gente aqui. E apesar dos problemas e lutas que cada uma tinha, elas tinham uma posição clara e definida. É quente ou fria. Quente ou fria. Era isso. Elas tinham o seu lugar estabelecido. Não ficava no meio, igual a Laodiceia, né? Ele fala ali no final do versículo 15. Tomara, para Laodiceia, né? Tomara que foras frio ou quente, mas você é morna. Você não sabe o que você quer. Você está no meio, você está no... Vamos usar algumas aspas aqui, no limbo. Está indeciso. Não se posiciona. E por conta disso o Senhor fala, e é uma palavra terrível essa, né? Que ele estava a ponto de vomitá-la. Imagina para uma igreja, a igreja de Jesus, ouvir isso. Eu estou a ponto de te vomitar, porque você não se posiciona, porque você está em cima do muro. Que palavra, que Deus nos livre. Que Deus nos livre dessa palavra sobre nós. Porque essa postura de mornidão de Laodiceia, ela causava náuseas em Jesus. E tem uma ilustração, acredito que talvez até alguns conheçam, que se chama Em Cima do Muro. Em Cima do Muro. Que diz que tinha um jovem, né, um rapaz em cima, literalmente em cima de um muro. E de um lado estavam Deus e os seus anjos, todos os seus exércitos de anjos. E de outro lado estavam Satanás e seus demônios. E do lado de Deus e dos seus anjos, eles chamavam em todo tempo aquele rapaz: venha para cá, venha para o nosso lado. O Senhor chamando, né? Só que do outro lado, que era Satanás e seus demônios, ninguém fazia nada, estava todo mundo quieto. E aí de repente ele fica curioso e pergunta, né, para Satanás: mas por que desse lado aqui eles estão me chamando em todo o tempo, eles estão querendo muito que eu vá para lá, e desse lado aqui vocês não estão me chamando, estão todos quietos? Aí Satanás responde: porque o muro é meu. O muro é meu. Ou seja, ele estava no meio, ele estava indeciso, morno, colocando como a igreja aqui, né? Então ele já tinha escolhido a posição dele. Ele já tinha escolhido o que ele queria. E não precisam abrir comigo, irmãos, mas eu vou ler aqui rapidamente, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 37, o Senhor Jesus fala: seja, porém, o vosso falar sim, sim, e não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Se você vai falar sim, é sim, é isso. Se você vai falar não, não é talvez, não sei, vamos ver. Não, é não. Ponto. As palavras do Senhor Jesus são bem claras aqui. O que passar disso, o que for além disso, é de procedência maligna. É um muro. É um muro de Satanás, que pertence a Satanás. E essa postura morna de Laodiceia, que a gente vê retratado aqui na igreja de Laodiceia, ela me faz
pensar que a gente pode, digamos assim, colocar um indicador de mornidão, entre aspas, né? Um indicador de mornidão, porque muitos gostam, e a gente vê isso o tempo todo, né? Por onde a gente passa, assim, né? Muitos gostam apenas do Jesus Salvador. Muitos gostam do Jesus Salvador, aquele que morreu na cruz por nossos pecados, aquele que nos redimiu para que nós tivéssemos vida eterna, que derramou seu sangue, aquele que nos perdoa, aquele que é cheio de misericórdia e etc. Isso é muito bom nós nos apegarmos com esse Deus. Afinal, foi para isso que ele veio, foi para nos salvar. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. A palavra fala. Porém, há alguns que gostam apenas desse Jesus Salvador e não do Jesus Senhor. Esquecem que a gente ora, né? Quando a gente tem aquele momento de encontro com Deus, de conversão, né? De entrega da nossa vida para Jesus, que a gente recebe Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, né? Senhor e Salvador, essa é a oração padrão, digamos assim, né? Como Senhor e Salvador. Mas às vezes há alguns que não gostam do Jesus como Senhor, aquele que ordena os mandamentos, aquele que exige obediência, aquele que promete punição para o pecador que não se arrepende. Esse, segundo Jesus, o Jesus Senhor, às vezes a gente eu digo de uma forma genérica, tá? Não estou falando a gente aqui específico, mas a gente não gosta tanto assim. Preferir o Jesus Salvador é mais fácil. Só que isso é ficar em cima do muro. E além disso, meus irmãos, além da mornidão, a igreja de Laodiceia ela era soberba. Eu falei aqui no começo que era uma cidade muito rica, né? Por conta das transações comerciais, ficavam nas rotas ali, dos comerciantes e tudo mais. E ela enriqueceu, mas ela se envaideceu por causa da sua riqueza material. Versículo 17 ali, né? De Apocalipse 3. Como o Senhor Jesus falando: como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Eles se envaideceram pelo seu status econômico como cidade. Isso estava dentro da igreja. E por estar dentro da igreja, eles se envaideciam também na sua condição econômica, mas também eles achavam ali que eles eram os super espirituais. Eles achavam ali que eles eram a melhor igreja, a que tinha os melhores líderes, que falavam melhor, os que tinham os melhores recursos, os melhores templos, as melhores cadeiras. Mas Jesus fala a respeito dela, ele descreve essa igreja que, apesar de toda a sua riqueza material, seus recursos, a sua imponência, né? Ele descreve essa igreja de uma forma tão pesada, que apesar dela ser rica, fala no final do 17, ali na segunda parte do versículo 17: não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Para uma igreja que se envaidecia tanto, né, que tinha tanta coisa boa, a situação dela diante de Jesus, eu acho que não estava muito legal, né? Não estava muito boa, como eles achavam que estava. Então ela não podia contemplar o estado deplorável que ela se encontrava, porque a visão que ela tinha dela mesma era outra, né? Era equivocada, era uma visão excelente. Eles estavam muito bem. E nesse aspecto, a igreja de Laodiceia era exatamente o contrário da igreja de Esmirna, da segunda igreja, a segunda carta. Porque lá Jesus destaca a pobreza material, mas elogia a riqueza espiritual de Esmirna. Ele fala, né? Eu sei as tuas, Apocalipse 2:9, em Esmirna, eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, abre parênteses, mas tu és rico. É o exato oposto. É o exato oposto.
da igreja de Laodiceia. Então esses foram pelo menos 2 erros da igreja de Laodiceia: a mornidão e a soberba espirituais. E sempre precisa, irmãos, a palavra ela é para a igreja de Laodiceia, mas hoje ela é para nós, precisa se aplicar e gerar questionamentos em nós. Como que isso se aplica para a gente? Como que essa palavra fala comigo hoje? Comigo e com você. Então esses foram os 2 erros, pelo menos 2 erros da igreja de Laodiceia: a mornidão e a soberba espirituais. Em segundo lugar, eu quero destacar aqui a exortação à igreja de Laodiceia diante de tudo isso. Versículo 18 e 19, acompanhe ali comigo, por favor. Depois de trazer essa palavra dura para essa igreja, Jesus fala: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Exortação à igreja de Laodiceia, a chamada, né? E no versículo 18, eu vejo aqui os irmãos não me entendam errado, mas eu vejo até uma certa ironia, né? Digamos assim, porque a igreja é rica, a igreja é abastada, ela não tem falta de nada, né? Uma igreja rica financeiramente, né? E ela se vê assim, nada falta para ela, não tem falta de nada. Mas aí então Jesus, ele, por favor, não entenda errado, viu? Quando eu falo ironia, mas ele coloca esse confronto para a igreja, quando ele fala: se você é rico, se você é rica, então eu te aconselho, versículo 18: compre ouro provado no fogo, compre vestes brancas para cobrir a tua nudez, unja os olhos com colírio. Já que você é tão rica, já que você é tão boa, né? A igreja bam ali da Ásia Menor, já que você é tão rica, faça isso. Jesus, ele traz esse confronto para essa igreja. E o que ele quer dizer aqui com esses aspectos? Primeiro, né? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Ouro provado no fogo é a salvação. Porque a maior riqueza do ser humano, que o ser humano pode ter, é a salvação, que só pode ser alcançada através de Cristo Jesus. E esse sim foi provado durante o seu sacrifício na cruz. Ele é o ouro provado, ele é a verdadeira riqueza, ele é, como nós dissemos lá na cantata de Natal, ele é o presente maior. A igreja de Laodiceia era rica, mas na verdade ela era pobre, porque ela não tinha o ouro provado no fogo. Ela não tinha essa presença viva de Jesus. E essa riqueza era inútil, na realidade, porque ele, Jesus, é o próprio ouro provado no fogo, ou seja, o único capaz de pagar o preço pelos pecados de Laodiceia, pelos meus pecados, pelos teus pecados, de todos nós. Por mais que essa igreja fosse abastada, eles jamais poderiam comprar com as suas posses esse ouro provado, a salvação em Cristo Jesus. E o Senhor Jesus, ele desafia também essa igreja, ele confronta para que ela adquira vestes brancas, para que não apareça a vergonha da nudez dela. Vestes brancas, um sinônimo de pureza, santidade, remissão de pecados. E é engraçado, interessante a gente pensar, porque, como eu falei, Laodiceia era muito rica, tratava muito ali do comércio, e ela era um grande centro de produção de tecidos também, indústria têxtil.
Por isso que Jesus pega os elementos do cotidiano para falar. Eles eram um grande local de produção de tecidos, mas eles precisavam de vestes brancas, roupas brancas para esconder a sua nudez. Um local que produzia roupas, que tinha indústrias, precisava de vestes brancas para esconder a nudez do seu pecado, para esconder a vergonha do pecado. Só que isso só acontece através do sacrifício de Jesus, porque é o sangue dele que cobre a multidão dos nossos pecados. A igreja de Laodiceia estava sem essas vestes brancas, estava vivendo em meio ao pecado, e estava aparente, portanto, para quem quisesse ver, ela estava descoberta, sem essas vestes brancas, sem esse sinal de pureza, de santidade. É isso que Jesus está falando para eles. E Jesus ainda, por fim, no versículo 18, os confronta a ungir os olhos com colírio, para que eles vejam. Unge os olhos com colírio, para que vejas. E aqui ele está tratando da visão espiritual. Laodiceia, isso eu achei bem interessante quando eu fui pesquisar sobre, né? Laodiceia, ela tinha ali uma escola, uma universidade, enfim, de medicina, que produzia um importante remédio para a visão, um colírio, ali naquela cidade. Só que apesar disso, ela mesma estava cega. E ela precisava de um colírio, só que de outro colírio, não aquele que ela produzia em larga escala para vender. Mas ela precisava de um colírio espiritual, de algo que limpasse a sua visão, abrisse a sua visão espiritual, para que eles conseguissem enxergar os seus próprios pecados e miséria espirituais. É interessante, né? Porque dos recursos que eles tinham, nada resolvia o problema deles. Eles eram ricos, mas eles não tinham ouro provado no fogo. A riqueza deles era inútil. Eles eram um local de produção de tecidos, de várias indústrias, mas eles estavam sem as vestes brancas da santidade e da pureza, alcançadas através de Jesus. Eles tinham um lugar, uma escola que produzia um medicamento para os olhos, mas isso não servia para destampar a visão espiritual deles. Tudo que eles tinham era inútil, não servia para resolver o que eles precisavam. E em seguida, no versículo 19, ainda sobre essa exortação do Senhor Jesus para a igreja de Laodiceia, ele fala o seguinte: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Seja, pois, zeloso e arrepende-te. Ser, pois, zeloso e arrepende-te. O Senhor chama essa igreja para o zelo, para o arrependimento. Ele estava chamando essa igreja, esses irmãos aqui, para zelar nas suas tarefas, assumir um lado, assumir posicionamento e deixar de ser morna, a trabalhar com zelo e afinco na casa do Senhor. Era esse o chamado que Jesus estava trazendo para eles. E talvez, irmãos, Jesus estivesse dizendo aqui para eles, e talvez esteja dizendo para nós hoje, nós temos que estar atentos a aplicar esse texto para nós. Talvez Jesus estivesse dizendo: você acha que só vir à igreja aos domingos é suficiente? Tenha mais zelo com a minha obra e se arrependa. Ou então talvez Jesus estivesse dizendo: você acha que apenas fazer o pix ou entregar o dízimo no gasofilácio na hora do ofertório é suficiente? Tenha mais zelo com a minha obra e se arrependa. Ou então talvez Jesus estivesse dizendo aqui: você acha que é suficiente dizer que tem vontade? Ou participar até mesmo de algum ministério, mas não entregar o seu melhor? Não se esforçar, fazer mais ou menos?
ou fazer pela motivação errada, tenha mais zelo com a minha obra e se arrependa. Jesus está aqui dando mais uma chance para a igreja de Laodiceia. E para mim. E creio que para você também. Porque Ele nos conhece, Ele conhece a sua igreja. Eu tenho repetido isso aqui ao longo dessa série. Ele conhece a sua igreja, Ele passeia no meio delas. Então Ele a conhece e a ama. Não só conhece, como também ama. Mas Ele também avisa que Ele castiga aqueles a quem ama. Eu repreendo, está ali, né? Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Como um pai verdadeiramente castiga o seu filho quando é necessário. Acho que eu já comentei às vezes quando eu tenho que dar uma palmada no Felipe, mas, nossa, os irmãos sabem bem, né? Mas dói. Esse dia eu tive que pegar um pouco mais sério com ele. Mas me quebrou no meio. Mas por que eu faço isso? Porque eu amo Ele. E o Senhor faz assim com a gente. A analogia é perfeita, o exemplo é perfeito. O Senhor faz isso com a gente muitas vezes porque Ele nos ama. Porque nós estamos desobedecendo, saindo do rumo que tem que ser. Essa é a exortação para a igreja de Laodiceia. E para a igreja, como dizem alguns, para a igreja de solitude. Para a igreja de solitude, para a nossa igreja, Ebenezer. Em terceiro e último lugar, nós vemos aqui a promessa para a igreja de Laodiceia. Primeiro foram os erros da igreja de Laodiceia. Segundo foi a exortação de Jesus para a igreja de Laodiceia. Em terceiro e último é a promessa para a igreja de Laodiceia. Está ali nos versículos 20 ao 22, acompanha ali comigo, por favor. Versículo 20, eu gosto muito desse versículo, eu amo esse versículo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Amém. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apesar de ser como eu falei, esse versículo eu gosto demais dele, Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Isso traz para nós uma verdade de esperança, que o Senhor está sempre pronto para nos socorrer, porque de fato eu vou falar isso, acho que até vou falar isso daqui a pouco, mas Jesus é o Emmanuel, Deus conosco, Ele está sempre perto. Isso traz esperança para nós. Porém, nesse contexto aqui da igreja de Laodiceia, essa fala de Jesus que estava batendo a porta da igreja, ela deveria nos assustar. Porque isso significa, se ele está batendo na porta e quer entrar, o que quer dizer isso? Que ele está do lado de fora. Ele está batendo do lado de fora, querendo entrar na igreja. Ou seja, de fato, então ele não estava ali com a sua presença real. Apesar de conhecê-lo, apesar de amá-lo, ele estava lá fora, lá no portão, querendo entrar, esperando que alguém o ouvisse, o atendesse, porque ele fala, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, primeiro ouvir, e depois, quando ouve, abrir a porta. Aí sim eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. E Jesus ele fala isso já preparando o encerramento da carta, que nós lemos lá no versículo 22, né?
porque ele fala, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. E no 22 ele fala, quem tem ouvidos espirituais, né? Ouça o que o Espírito diz às igrejas, ouça o chamado de Deus. Era como se ele estivesse dizendo, assim como falou para as demais, ele fala aqui, trazendo para o nosso, fazendo uma paráfrase, né? Enfim, ele falando assim, igreja de Laodiceia, preste atenção, eu estou querendo entrar aí e mudar a situação de vocês. Algum de vocês aí dentro pode me ouvir? Abre a porta. Eu entendo que esse era o clamor de Jesus para essa igreja ali, ele batendo nessa porta. E a promessa feita é que quando ele entrasse, Jesus cearia, faria uma refeição com aquele que abrisse. Ou seja, uma oferta de comunhão constante com o Senhor Jesus. Que aí sim é o Emmanuel, o Deus conosco. Uma promessa de intimidade espiritual plena com Jesus, de caminhar junto dele, de cear junto dele. Se a gente observar, grande parte do ministério de Jesus aqui nesta terra era na mesa, era em refeições. Ele estava na casa de alguém, estavam jantando, estavam ceando. O encerramento, ou quase encerramento, digamos assim, do ministério dele, foi jantando com os discípulos, a última ceia, né? Grande parte do ministério dele, ele desenvolveu, do relacionamento com as pessoas, ele desenvolveu na mesa. Por isso que é tão importante a mesa, né? A gente cultivar esse hábito com a nossa família. É na mesa que as conversas acontecem, que decisões são tomadas, que angústias são compartilhadas. E é isso que Jesus está, de forma simbólica aqui, oferecendo para aquele que abrir a porta, que ele irá cear com ele, caminhar, intimidade, lado a lado. E no versículo 21, o mestre promete que o vencedor reinará junto de Deus em seu reino eterno, desfrutando dessa comunhão, dessa proximidade, dessa intimidade, dessa união com Deus. Só que aí vai ser diferente, vai ser eterno. Vai ser eterno. Não vai ser, eu vou chegar para o jantar ali às 7 horas, às 10 horas eu vou voltar para casa. Não. Vai ser eterno. É para isso que ele bate na porta e quer entrar. É para isso que ele exorta a igreja de Laodiceia, para que deixe de ser morna, para que escolha de fato um lado, para que se posicione. Irmãos, eu me encaminhando já para o final, não só do sermão, mas dessa série, eu glorifico a Deus porque eu creio que Ele tem ministrado de alguma forma cada um de nós com estas palavras. Isso é mérito do Senhor. A glória é dele, sempre, toda a glória. Ele vem falando conosco, Ele vem falando individualmente para nós, Ele vem falando como corpo de Cristo, como igreja, para a gente se posicionar diante de algumas situações. E hoje, especialmente, lendo essa carta, eu vejo que é um chamado claro da parte de Jesus Cristo a nós. Ele nos chama, como já vem fazendo, a nós despertarmos. Ele nos chama a nós darmos ouvidos à sua voz. Ele nos chama a nós nos posicionarmos diante do seu chamado, a não ficar no meio, seja com o sim, seja com o não, porque o que passar disso vem do maligno. Deus nos chama para nos posicionarmos, mas e a gente não pode ser como esses de Laodiceia, que eram mornos, nem lá nem cá, eram em cima do muro, e a gente sabe a quem pertence o muro. A gente não pode ser igual a esses irmãos.
Algumas coisas a gente toma de exemplo como fazer, mas outras a gente precisa tomar de exemplo como não fazer. E a gente precisa não fazer igual a Laodiceia. Não ser mornos. Não ficar ali cambaleando no meio. Porque eles aqui que fizeram isso, o Senhor os confrontou falando que iria vomitá-los. E que Deus nos livre dessa palavra. Que em nome de Jesus o Senhor nos guarde, realmente nos cubra com o sangue dele, para que a gente nunca venha escutar da parte dele essa palavra. Amém. A gente precisa almejar, desejar estar com os vencedores. E os vencedores, eles são vencedores no sentido do versículo 21. O versículo 21 ali, aqueles que ouvem a voz do Senhor, que atendem a voz do Senhor, que desfrutam de uma intimidade real com o Pai. Daqueles que desejam se assentar no trono e reinar com o Senhor eternamente. Que a nossa igreja jamais seja como Laodiceia, onde Jesus está do lado de fora batendo para entrar. Mas que Ele esteja sempre com a sua presença real no nosso meio, no nosso coração. Que o nosso lar e o nosso coração jamais sejam como dos crentes de Laodiceia. Corações indiferentes, apáticos, mornos, que não ligam para nada. Que o nosso alvo seja sempre buscar o reino de Deus. Igual aos vencedores, versículo 21, ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Que nós sejamos estes, buscar ser os vencedores, que busquem sempre o reino de Deus, buscar essa promessa, porque se nós fizermos isso, buscarmos o reino de Deus, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Amém. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. E eu convido você a orar comigo novamente, em nome de Jesus. Pai, nós agradecemos porque tanto o Senhor tem ministrado ao nosso coração. Eu creio nisso, Pai. Ao longo destas últimas pregações, eu glorifico a Ti por isso. Eu Te louvo porque, mais uma vez, o Senhor fala conosco, Pai, para nós nos posicionarmos, Senhor, para nós não ficarmos na dúvida do que fazer, mas buscarmos clareza no Senhor. Mas que essa clareza, Pai, possa ser realmente a direção do Senhor para nós irmos em direção a Ti, Senhor. A nós pensarmos no reino de Deus, a nós pensarmos na obra de Deus, a não sermos mornos, igual a igreja de Laodiceia. Nós precisamos nos posicionar, Senhor Deus. Cada um de nós sabe naquilo que precisa se posicionar. Seja na nossa vida com o Senhor, seja na nossa vida familiar, na nossa vida conjugal, profissional, Pai. Cada um de nós sabe, e o Senhor sabe. Nos ajuda, Deus. Nos ajuda a não sermos mornos, não ficarmos em cima do muro, mas nos ajuda, nos leva o Espírito Santo de Deus de uma forma a nos posicionarmos e com isso glorificarmos ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai, Te glorificamos, Te agradecemos e pedimos que o Senhor continue falando conosco, porque nós precisamos do Senhor. Em nome de Jesus é que oramos agradecidos a Ti. Amém e amém.